Eu sou Jacques de Oliveira Pena, nascido em Caratinga, Minas Gerais. Fui estudante universitário em Belo Horizonte nos anos de 76 e 77. Fiz concurso para o Banco do Brasil em 1977 e vim transferido do interior de Minas para Brasília em 1979. Cheguei aqui exatamente no dia 15 de março de 1979, no dia da posse do último general-presidente, João Batista de Figueiredo. Vim trabalhar no Banco do Brasil. 2 meses depois de ter chegado em Brasília, eu conheci os militantes da oposição sindical bancária. Brasília, no final dos anos 70, aqueles que tinham militância política, interesse pela política, tinha um fato muito forte na juventude, na cidade, na intelectualidade, nos militantes de esquerda, que é a greve da Universidade de Brasília de 1977. Nós, trabalhadores de classe média, como por exemplo a categoria que eu pertencia, de bancários, nós muitos éramos universitários e nós vivíamos esse contexto. Bem, como eu já disse, meu primeiro contato com o movimento sindical se dá na agência central do Banco do Brasil, onde eu trabalhava. Nessa mesma agência trabalhava o Geraldo Magela, que depois vem a ser candidato a presidente do sindicato em 89, em 90 deputado distrital, depois deputado federal. Trabalhava o Augusto Carvalho, que veio a ser presidente do sindicato na primeira gestão, quando a esquerda ganhou o sindicato, em 1980, depois deputado federal, deputado distrital, por muitos mandatos. Nós tínhamos, então, estando restrito apenas aos bancários, nós tínhamos um grupo muito grande do Banco do Brasil que militava na oposição sindical. E essa oposição sindical já existia quando eu cheguei aqui, mas quando eu chego em 79, em vista de que tínhamos eleições em 1980, organizando o PT nesse período aí, 79, 80, entendiam que uma das formas de apressar e conquistar uma abertura do regime ditatorial era a luta dos trabalhadores. Nessa visão política, e até porque os trabalhadores tinham um passivo de praticamente 2 décadas quase de regime militar em que precisavam de botar a sua pauta na rua. Segue-se aí, fundada a CUT em 83, em 1984 era a pauta da direção nacional da CUT, que eu vinha participar nos 3 primeiros congressos. Eu compus a direção nacional da CUT, e acho que nos 3 ou 2 primeiros congressos estaduais eu compus a executiva da CUT-DF. Então, a pauta em 1984, colocada para a CUT nacional e sua direção nacional para os estados, era a criação da CUT. Porque a CUT, a CUT, quando foi criada, ela tinha uma coordenação. Por trás da existência de uma coordenação e não de uma direção, tinha esse embate de fazer mediação com os setores que defendiam a fundação da CUT, mas aí quando era para criar a CUT nos estados, aqui em Brasília houve esse debate foi muito forte. Nós tivemos que contar com a presença do Jair Meneghelli aqui em Brasília, no congresso de fundação da CUT, porque era uma necessidade. Eu pessoalmente tratei com o Meneghelli nos dias e semanas que antecederam, que era importante ter a presença dele aqui para garantir que a posição de criação da CUT estadual fosse majoritária. As resoluções estão aí mostrando quais as categorias que participaram, e as resoluções e a diretoria composta mostram que alguns sindicatos
apesar de terem participado do Congresso, não participam da direção. Se for fazer uma análise detalhada, você vai ver que os grupos políticos que compõem a direção daqueles sindicatos que não colocam nomes à disposição da composição da direção da CUT, por trás disso tem um debate político. Esse debate vai seguir nos anos mais adiante, que é quando vem a discussão, também travada no nível da direção nacional e trazida para as CUTs estaduais, que não bastava criar uma CUT nacional nos estados, os sindicatos tinham que se filiar à CUT, até porque a CUT precisava de recursos para se manter, a cooperação internacional não ia manter a CUT durante todo o tempo, como foi no processo de fundação, no Congresso e etc., e precisava dos sindicatos se filiarem e garantir sustentação financeira à CUT. Aí volta um debate que começa lá em 81, passa por 83, por 84. Se formos filiar os sindicatos à CUT, vamos dividir as categorias, porque nas categorias existem trabalhadores que são pró-CUT e outros que são contra a CUT, e o sindicato é unitário. O que é que nós que compunhamos a direção da CUT naquele momento, 84, 85, adotamos como principal, não diria principal, mas uma das principais linhas de ação? E eu fui uma pessoa bastante militante, comprometida com essa linha, até pela minha condição de ser membro de um sindicato grande e membro da diretoria, mas minoritário na diretoria. Nós entendemos que construir a CUT era ganhar sindicatos das direções pelegas. E um dos símbolos dessa ação foi a nossa vitória em 1985 no Sindicato dos Rodoviários. Nós vamos ganhar a eleição do Sindicato da Administração Escolar, vamos ganhar a eleição do Sindicato dos Gráficos, vamos ganhar do Sindicato dos Rodoviários e duas eleições que vão ser mais adiante, uma muito importante, vamos ganhar a eleição do Sindicato dos Professores, que havia nos professores e nos bancários uma militância cutista muito forte, e vamos conseguir criar o Sindicato dos Servidores Públicos. Pós-Constituição de 88, o servidor público ganha o direito à sindicalização e nasce aí um sindicato sob influência de uma forte militância cutista, e companheira dirigente da CUT nacional e da CUT local vem a ser, na primeira período, a principal liderança dessa categoria, que é a companheira Maria Laura, depois se elege deputada federal. O centro da questão para a CUT crescer, era preciso ganhar sindicatos com chapas cutistas. Então as oposições sindicais é um trabalho que nos anos 80 é dos mais importantes do país inteiro, mas em Brasília isso foi muito claro. E uma outra coisa que é importante para a CUT-DF é o fato de que a CUT nacional passa a vir a Brasília tratar da pauta nacional, fazer mobilizações, manifestações, visitas ao Congresso, a todo tipo de espaço político em que a CUT poderia utilizar a CUT nacional para colocar a pauta dos trabalhadores e as suas mobilizações, e isso faz da CUT de um estado pequeno, que é o Distrito Federal, uma CUT importante para a CUT nacional. Nós tivemos uma pessoa que tem o seu nome marcado na nossa história da CUT local, que é o companheiro Adelino Cassis. O companheiro Adelino Cassis, ele era presidente do Sindicato dos Bancários quando do golpe de 64, foi cassado, destituído do sindicato, preso e demitido do Banco do Brasil. Em 1979, com a anistia, ele é anistiado, ele é reintegrado aos quadros do Banco do Brasil e recebe algum dinheiro, que eu não sei quanto, do período em que esteve afastado do banco. E o Cassis, aqui hoje, onde é a sede da CUT, o Cassis aluga para ele
uma sala com auditório em cima, que ele alugou exatamente para ceder para os movimentos sociais. Certo dia o Cassis liga para mim, para Maria Laura e para o Chico e nos chama para vir aqui. Aquela decisão que nós não tínhamos condições de tomar e não tomamos, o Cassis tomou por nós. Ele alugou uma sede para a CUT. E aí nós íamos conhecer a sede da CUT, que é aqui onde funciona a CUT hoje. E o Cassis alugou a sede e alugou o telefone. E não tinha nada, só tinha o telefone lá no chão, não sei se estava numa mesa, e eu, Chico e Maria Laura viemos no mesmo horário que o Cassis chamou, para a gente conhecer a sede da CUT. E aí o telefone toca. O telefone toca e nós estávamos aqui, né? Eu olhei para o Cassis e eu falei assim, Cassis, o que é? Eu falei, não sei, atende. Mas atende, fala o quê? Eu falei, atende, fala, Central Única dos Trabalhadores. E aí, foi a sede da CUT, foi talvez a inauguração da sede da CUT. Então o Cassis foi muito importante porque ele foi, nesse momento, uma pessoa mais experiente e audaciosa, né? Assim, ele tinha pressa, porque ele tinha 20 anos perdidos. Nós, mais jovens, talvez tivéssemos pressa pela nossa juventude, mas não tínhamos 20 anos perdidos, como muitos deles tiveram. E os anos foram passando, e eu não sei aqui dizer, mas 5, 10, 15 anos depois, né, a CUT no Distrito Federal foi um exemplo de hegemonia de 80%, 90%. Passada aí talvez uma década e meia, ou as mesmas direções sindicais mudaram de posição e aderiram à CUT, ou a CUT foi lá e ganhou a direção de muitos dos sindicatos. Os congressos seguintes da CUT, né, a gente foi tendo da CUT local, a gente foi tendo cada vez mais sindicatos participando, algumas oposições, dentro de um cronograma, como eu disse antes. A CUT vai, ao longo do tempo, se transformando na central sindical bem hegemônica. Eu diria assim que talvez quando em 92, portanto 84 para 92, 8 anos, talvez a vitória da oposição sindical cutista nos bancários marca talvez o fim de qualquer possibilidade de força de outro setor sindical na cidade, porque aí a CUT já dirigia o Sindicato do Servidor Público, o Sindicato dos Rodoviários, o Sindicato dos Professores, ganha o Sindicato dos Bancários. Resta o Sindicato da Construção Civil, que a esquerda nunca conseguiu ganhar, e o Sindicato dos comerciários, que vem para a CUT alguns anos depois, num processo de transição, né? Mas na última década eu estou afastado do dia a dia aí das entidades sindicais, mas com certeza já na primeira metade da década de 90 a força da CUT no Distrito Federal é indiscutível, como em poucos outros estados a CUT tem tanta hegemonia perante os outros segmentos. Militante sindical mais antigo, que teve muito na linha de frente, em geral tinha que desenvolver uma boa oratória, porque é o seguinte, muitas das vezes você tinha os argumentos, mas você tinha a capacidade de apresentar os argumentos, né? Isso é uma marca muito forte do período, entendeu? Assim, as pessoas tinham que ler, se informar, discutir, se preparar para o debate. Um dos grandes problemas é a renovação, né? Quando nós jovens chegamos ao movimento sindical, a gente tinha uma pelegada que se eternizou em função do golpe e do pós-golpe. Acho que o primeiro desafio é a renovação. As pessoas não podem ser eternas nos cargos que elas ocupam ou ocuparam. E não basta renovar, você precisa renovar com qualidade. A responsabilidade é muito grande. Os vícios e os riscos do passado,
eles não sumiram. A, o setor patronal corromper, comprar um dirigente para ele se colocar a serviço do lado contrário, esse é um risco que vai existir, desde sempre existiu, desde sempre vai existir. Então, assim, eu acho que a renovação com qualidade e a formação política.